Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos refletindo a exortação apostólica do Santo Padre Paulo VI, o desenvolvimento do culto à Bem-aventurada Virgem Maria. Corresponde ao nosso 61º encontro. Vamos trabalhar os parágrafos 29, 30 e 31. E gostaria de lembrar que esta parte, o Papa Paulo VI, tendo em vista o redimensionamento de toda a realidade da Igreja a partir do Concílio Vaticano II, nessa parte ele coloca algumas orientações de ordem bíblica, litúrgica, ecumênica e antropológica para o culto à Virgem Maria. Nós vamos trabalhar alguns elementos bíblicos e litúrgicos, deixando as outras dimensões para o nosso próximo encontro. No número 29, o Papa Paulo VI afirma: as indicações dadas até aqui, que fluem da consideração das relações da Virgem Maria com Deus, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e com a Igreja, queremos acrescentar agora, atendo-nos ao ensino do Concílio Vaticano II, no documento da Lumen Gentium, número 66, parágrafo 66 a 69, algumas orientações de ordem bíblico-litúrgica, ecumênica e antropológica. É o título da subseção que nós vamos trabalhar estes dois elementos, bíblico e litúrgico. E ter presente no rever e criar exercícios e práticas de piedade, para tornar mais vivo e mais sentido um vínculo que nos une à Mãe de Cristo e nossa Mãe, na comunhão dos santos. Então agora ele começa a discorrer, no versículo 30, algumas orientações para os cristãos. Ele começa afirmando a necessidade de um cunho bíblico em toda e qualquer forma de culto é hoje sentida. Sempre buscar o fundamento bíblico para toda a realidade que se celebra, toda a realidade cultual, como um postulado geral da piedade cristã, sempre partir do fundamento bíblico. O progresso dos estudos bíblicos, a crescente difusão das Sagradas Escrituras e, sobretudo, o exemplo da tradição e a íntima noção do Espírito, orienta os cristãos do nosso tempo para servir-se cada dia mais da Bíblia, qual livro fundamental de oração, e para tirar da Sagrada Escritura genuína inspiração e modelos insuperáveis. Então, sempre essa necessidade da centralização, de colocar a Bíblia como centro, a Sagrada Escritura. É uma pena que as pessoas muitas vezes conheçam determinados esquemas teológicos, mas não buscam o conhecimento da Sagrada Escritura para dali tirar todo o fundamento, toda a fundação para poder entender a piedade cristã, mas também para entender o mistério cristão. Não há uma certa busca
dessa leitura um pouco mais atenta da Sagrada Escritura. Conheço muita gente que já leram a Sagrada Escritura. Muita gente já leu a Sagrada Escritura. E essas pessoas que já leram a Sagrada Escritura, muitas vezes leram, mas não se pararam para conhecer, para buscar dali uma fonte de sustentação para a própria vida da espiritualidade. Né? O culto à bem-aventurada Virgem Maria não pode ser eximido a esta orientação geral da piedade cristã, como nós vimos lá no documento do Concílio Vaticano II, da Dei Verbum, parágrafo 25. Antes, pelo contrário, deve ele inspirar-se particularmente em tal orientação para adquirir novo vigor e dela tirar seguro proveito. A Bíblia, ao apresentar de modo admirável o desígnio de Deus, isso é todo projeto e toda ação de salvação que Deus realiza na história da criação e da salvação, né? Olhar toda essa realidade da revelação na história, da revelação do Deus que se faz ser conhecido na história através da Sagrada Escritura, né? O desígnio de Deus relativamente à salvação dos homens acha-se toda ela impregnada do mistério do Salvador, do mistério do Cristo. Há toda uma realidade ligada à Sagrada Escritura. Para nós cristãos, a chave de interpretação do Antigo Testamento é Cristo. Toda a história da salvação, toda a história do desígnio de Deus aponta para Cristo, e em Cristo se faz toda a realidade da compreensão de todo o evento salvífico. Sem dúvida, desde o Gênesis até o Apocalipse, sempre centrado na perspectiva do Salvador. Referências àquela que foi mãe e cooperadora mesmo do Salvador, porque todo o mistério de Maria está unido ao mistério de Jesus. Não desejaríamos, no entanto, que o cunho bíblico se limitasse a um uso diligente de textos e símbolos sapientemente tirados das mesmas Sagradas Escrituras. Essa característica comporta algo mais. Então, o que vai mais além, né, sobre a questão da Escritura? Requer, efetivamente, que as fórmulas de oração que nós encontramos e o texto destinado ao canto assumam os termos e a inspiração da Bíblia. Isto é, todo canto litúrgico tem uma fundamentação bíblica. Não fique somente nesta dimensão, né, do sentimentalismo, mas buscar nesses elementos. Então, diante disto, né, ver que o canto litúrgico tem que acompanhar a liturgia e o sentido da história da salvação. Não é cantar na liturgia, mas é cantar a liturgia e celebrar a partir da fundamentação bíblica que dá sentido àquilo que nós celebramos, através dos gestos litúrgicos que vão dar sentido à nossa celebração. Então, sempre inspirados na Sagrada Escritura. O canto litúrgico, as orações litúrgicas, elas são sempre de cunho soterológico, tendo em vista a história da salvação. A grande maioria das nossas orações, também centradas no contexto da Sagrada Escritura, é sempre centrada pelo Pai, ao Pai, né, pelo Filho, no Espírito Santo.
Então, é essa realidade que mostra a dimensão bíblica da história da revelação, porque Deus se revela na história como uma trindade. E exige, sobretudo, que o culto à Virgem Santíssima seja permeada pelos grandes temas da mensagem cristã, esteja fundamentado na Sagrada Escritura, a fim de que os fiéis, ao mesmo tempo que veneram aquela que é a sede da sabedoria, isto é, Maria, sejam também eles iluminados pela luz da palavra divina e levados a agir segundo os ditames do Verbo encarnado, inseridos no mistério da salvação, diante da realidade de Maria, a sede da sabedoria, mas ao mesmo tempo diante dessa palavra divina, que deve estar todo centrado no Verbo encarnado, Jesus Cristo, que se encarna, se faz homem no seio da Virgem Mãe. Parágrafo 31. Acerca da veneração que a Igreja presta à Mãe de Deus, na celebração da Sagrada Liturgia, já falamos anteriormente. Mas agora, ao começar a discorrer sobre outras formas de culto e sobre os critérios em que elas hão de inspirar-se, não podemos deixar de recordar a norma da Constituição do Sacrosanctum Concilium, a qual, ao mesmo tempo que recomenda, vamos lá, vivamente o exercício de piedade do povo cristão, acrescenta. Então, esse exercício da piedade do povo cristão sempre está fundamentado na dimensão da história salvífica e da revelação na Sagrada Escritura. Importa, porém, ordenar essas práticas de piedade. Então, há uma necessidade de uma ordenação, de fundamentar essas práticas de piedade, tendo em conta os tempos litúrgicos. Então, está trabalhando dentro dos tempos litúrgicos. Quais são os tempos litúrgicos? O Advento, o tempo de Natal, logo depois o tempo comum, o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa. Então, está ordenado essas celebrações dentro dessa perspectiva litúrgica que celebramos, que dá essa cor, essa coloração àquilo que se celebra, que tem em vista todo o aspecto da história da salvação, a preparação da chegada do menino, a chegada do menino Natal, logo depois o tempo comum, a preparação da Quaresma, a preparação a questão do tempo pascal, todo ele tem toda uma pedagogia que está centrada dentro do mistério da salvação. Importa, porém, ordenar essas práticas de piedade, tendo em conta os tempos litúrgicos, de maneira que se harmonizem com a Sagrada Liturgia. No tempo da Quaresma, colocar realmente e celebrar as festas, sem tirar o elemento quaresmal que dá a tônica do período. O período pascal, tempo alegre, o tempo comum também, sempre manter essa realidade do tempo que se celebra, de maneira que se harmonizem com a Sagrada Liturgia, de certo modo derivem dela e a ela, que por sua natureza lhes é muito superior, conduz o povo cristão. Sacrosanto Concílio, capítulo 13. Norma sapiente esta, e simultaneamente clara, a sua aplicação prática, no entanto, não se apresenta fácil, sobretudo no campo do culto à Virgem Santíssima, tão variado em suas expressões formais. Tal aplicação exige, na realidade, da parte dos responsáveis pelas comunidades locais, então no caso os bispos, os bispos irão regular isso nas suas dioceses,
e também os presbíteros, em comunhão com seu bispo, esforço tanto pastoral e constância. Aqui neste ponto, quereríamos fazer alusão a duas atitudes que poderiam eventualmente tornar vã na prática pastoral. Esse aqui é muito interessante, esse parágrafo. A sobredita norma do Concílio Vaticano II. Em primeiro lugar, preste atenção, a atitude de alguns a quem está confiada a cura de almas, bispos e presbíteros, que a prioristicamente, isto é, sem ter fundamento ao concílio e as determinações e as normas pastorais, desprezam os exercícios de piedade do povo. Eles vão banir essa realidade dessa piedade popular, dessa piedade do povo. Então, há certas pessoas que têm responsabilidade pastoral que elas acabam eliminando essa prática pastoral, essa prática vivencial da piedade popular. E ele diz, esses exercícios de piedade também ligados à oração do terço, ligados à devoção dos consagrados a Nossa Senhora e tantos outros exercícios de piedade. Se bem que recomendados pelo magistério, o magistério recomenda esse exercício de piedade quando os feitos na forma devida, porque tem toda uma questão de uma normatividade. E por isso, transcuram-nos, isso é, eles vão deixar de lado e criam um vazio que não providenciam a preencher de maneira nenhuma. Tirar as devoções de piedade e não colocar nada no lugar. Ora, esses que assim procedem, esquecem que o concílio diz que se harmonizem os exercícios de piedade com a liturgia, e não que se suprimam simplesmente. Não é tirar, é iluminar a partir da dimensão bíblica e dar um sentido bíblico, salvífico para aquilo que se faz. Em segundo lugar, também esse é muito importante, lembramos a atitude daqueles que, à margem de um são critério litúrgico e pastoral, misturam ao mesmo tempo exercícios piedosos e atos litúrgicos em celebrações híbridas. Por isso que uma novena nunca pode ser feita dentro da Eucaristia, que é a celebração do mistério salvífico, cuja realidade, cuja centralidade está na liturgia da palavra e liturgia eucarística. A novena é feita depois da oração final, depois da comunhão, porque senão rompe com esse equilíbrio da celebração. Então não é para criar uma atitude híbrida, uma realidade que entra dentro e acaba quebrando a unidade do mistério da salvação celebrado na Eucaristia. Acontece algumas vezes que na própria celebração do sacrifício eucarístico são inseridos elementos que fazem parte de novenas ou de outras práticas piedosas para o perigo de o memorial do Senhor não constituir o momento culminante do encontro da comunidade cristã. Então, não se pode, em nenhum momento, ferir a unidade da celebração eucarística, porque não é uma realidade de criar um modismo, é a realidade de saber centralizar que no momento em que a comunidade está se encontrando e celebrando o mistério soterológico eucarístico, ali não intervêm alguns elementos que possam quebrar essa unidade. Por isso, a novena se faz depois da oração do final da comunhão, porque aí se tem um tempo para poder fazer. Alguns fazem antes de iniciar a própria Eucaristia.
mas não dentro, e nenhuma outra devoção dentro, né? Por exemplo, rezar a Ave Maria dentro da celebração da Eucaristia, a não ser se estiver num contexto de uma pregação, onde o próprio pregador, né, ao falar sobre o mistério de Maria, o mistério da Anunciação e o mistério do encontro com Isabel, na sua prática, ele possa terminar com essa Maria, mas está dentro da homilia, não é uma realidade que, né, colocada dentro no sentido de quebrar a unidade daquilo que se celebra. Né? Então, continua, mas ser como que é a ocasião para algumas práticas devocionais. Não se pode colocar práticas devocionais dentro das celebrações eucarísticas. Aqueles que assim procedem quereriam se recordar que a norma conciliar prescreve que se harmonizem os piedosos exercícios com a liturgia e que não se confundam com ela. Uma ação pastoral esclarecida, pois, deve, por um lado, saber distinguir e acentuar a natureza própria dos atos litúrgicos. Então, o que é realmente uma liturgia? E, do outro lado, saber valorizar os piedosos exercícios para os adaptar às necessidades de cada uma das comunidades eclesiais e torná-las preciosos auxiliares da mesma liturgia. Então, esses 3 parágrafos que nós encontramos, ou capítulos que nós encontramos do culto à Virgem Maria, do Papa Paulo VI, nos ajuda a entender essa realidade de estar sempre, o culto à Virgem Maria, o culto aos santos, a piedade popular, ela tem que estar sempre centrada na Sagrada Escritura, mas quando se celebra, ela não pode em nenhum momento quebrar a unidade litúrgica. Nem tampouco, né, se deve cantar na liturgia, mas cantar a liturgia. Isto é, está sempre centrada naquilo que se celebra, a música litúrgica. Então, que nós possamos entender aquilo que Papa Paulo VI nos quer falar, orientar, por isso se chama orientações, de como nós devemos agir para manter essa realidade, essa compreensão tão fundamental, para não quebrar esta unidade. E Maria, sempre como mãe da Igreja, vai nos acompanhar, como também o Espírito Santo está sempre nos acompanhando. O Espírito Santo é Deus na terceira pessoa divina, porque foi dado aos apóstolos para dar continuidade à missão que o Cristo recebeu do Pai e que ele passou para os seus discípulos, né, para que na história acompanhasse, né, os discípulos de Jesus. Então essa primeira parte, nós vamos depois trabalhar as questões ecumênicas, antropológicas para o culto da Virgem Maria. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.